toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, antes de darmos início ao nosso estudo, mas só uma pequena observação a respeito desse texto. Essa é a grande comissão, é o Senhor entregando para os seus discípulos ali presentes e para toda a sua igreja, em todas as épocas, a sua missão nessa terra, que é a missão de sermos mensageiros dele, daquele que detém todo o poder, daquele que está sentado sobre o trono, a missão de anunciar que Cristo reina, de anunciar que ele é o único meio de reconciliação para com Deus, ele é o único Salvador, ele é o único Senhor, ele é o único juiz de toda a terra. E essa missão ele nos deu de levarmos essa verdade a todas as nações. E desde que Cristo ele instituiu a grande comissão, a sua igreja, direcionada pelo seu Santo Espírito, tem se esforçado para cumprir esta missão nessa terra, para levar o seu evangelho a todas as nações. E nós que estamos aqui nesse momento, nós partilhamos dessa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de levarmos o evangelho ao mundo, ao nosso redor, mas também somos fruto dessa responsabilidade. Somos fruto do trabalho daqueles que cumpriram a grande comissão, que não se negaram a levar o evangelho onde fosse necessário. E é por causa do trabalho desses que vieram antes de nós que nós hoje estamos aqui, conhecemos a verdade, conhecemos a Cristo Jesus, o Senhor. E é disso que nós vamos falar no estudo dessa noite, que é histórico, capítulo 8 do livro que todo presbiteriano inteligente precisa saber, capítulo 8, a história do presbiterianismo no Brasil. Vamos ver um pouquinho a respeito do trabalho desses que vieram antes de nós, pregando o evangelho aqui no nosso país, desses cujo trabalho nós somos fruto. Estamos aqui, conhecemos a verdade do evangelho de Cristo, porque outros antes de nós trouxeram o evangelho até as nossas terras. Mas antes vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que ele nos dirija nesses estudos, que eles sejam edificantes. Ó Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco, Senhor, a respeito da obra que o teu Espírito Santo realiza através da tua igreja, que é de levar o conhecimento de ti a todas as nações, o evangelho, que é o poder para salvar, Senhor, porque é através dele que nossos olhos são abertos, é através dele, ó Senhor, que nós somos levados à compreensão do nosso estado de condenação e de miséria, é através dele que nós somos levados à compreensão de que Cristo Jesus, o teu Filho amado, é a nossa salvação, é a nossa redenção, é o único caminho para ti, é através desse evangelho que nós somos levados até Cristo, e é através dele, Senhor, que nós perseveramos na fé, pelo poder do teu Espírito Santo, que nos conduz através desse evangelho, no conhecimento da verdade, até o fim, Senhor. Esse evangelho também, ó Pai, é a missão da qual nós somos encarregados, porque a nossa missão é conduzir esse evangelho, é proclamar esse evangelho às demais pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua imensa graça para conosco, por meio de Cristo Jesus, teu Filho amado, essa graça que nos alcançou através do teu evangelho, que chegou até nós, através do trabalho da tua igreja, dos teus servos, movidos pelo teu Espírito Santo, proclamando que Cristo Jesus é o Senhor. Te pedimos que tu nos abençoe no conhecimento dessa verdade, em nome de teu Filho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Como eu disse, o nosso estudo nessa noite será histórico, não doutrinário, que não significa que nós não tenhamos muito a aprender através das informações que nós vamos absorver nessa noite. E eu digo aprendizado teológico, aprendizado doutrinário, aprendizado cristão, porque nós também podemos aprender e muito com a história da igreja, com a história do povo de Deus. Há muitos motivos para nós estudarmos a história da nossa igreja em particular, a igreja presbiteriana no Brasil. Um desses motivos é justamente desenvolver o senso de realidade histórica, desenvolver a compreensão de que a vida da igreja, ela se desenvolve ao longo da história do mundo, ela se desenvolve no mundo real, porque há muitos que adotam uma visão mística do evangelho e reduzem o evangelho a algo totalmente subjetivo, algo que não tem ligação com a história, com a vida das pessoas, com o contexto político e cultural onde nós estamos inseridos, e não é assim. O evangelho é o cânon, é o padrão, é a régua pela qual nós devemos julgar tudo que está ao nosso redor. O evangelho também deve ser deve ser o eixo através do qual nós devemos desenvolver toda a nossa vida na história, né? Na cultura, no ambiente ao nosso redor. O evangelho, ele não só perpassa a história da humanidade, como é nosso dever ter toda a nossa vida no mundo, na cultura, na sociedade, direcionada pela presença do Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho em nossas vidas. Mas é importante nós termos compreensão de que a nossa existência como cristãos faz parte de uma realidade histórica. Houveram outros que vieram antes de nós, que enfrentaram os desafios de sua época, e por causa disso, o Evangelho chegou até nós, por causa disso nós estamos aqui. E assim como essas pessoas tiveram que lidar com os desafios da sua época, da sua cultura, nós também temos que lidar com os desafios da nossa época para levarmos o Evangelho até as gerações futuras, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. O segundo motivo é para nós aprendermos a sermos mais humildes, desenvolvendo o nosso senso de interdependência, ou seja, a consciência de que nós não somos independentes das demais pessoas. Nós somos fruto do trabalho de outras pessoas, que, movidas pelo Espírito Santo de Deus, pregaram o Evangelho com dedicação, pregaram o Evangelho com disposição, com coragem, com fidelidade, sabe? E se esse trabalho não tivesse sido feito, não haveria a igreja que está aqui, nós não estaríamos aqui. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos nesse mundo. A igreja, ela é um organismo vivo, onde todos dependem de todos e todos precisam de todos. Evidentemente, quem garante que o trabalho de cada um seja útil para a salvação de alguém, para a implantação da igreja numa determinada região, para que a igreja prospere, se multiplique, cresça em uma determinada região. O que faz com que o trabalho de um cristão venha a produzir resultados é o Espírito Santo de Deus. Tudo depende da sua atuação soberana. Como o apóstolo Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que colhe, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, somos interdependentes uns em relação aos outros, mas essa nossa interdependência, ela é uma característica de uma dependência maior e absoluta. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus, somos dependentes da sua vontade, da sua atuação soberana,
mas temos que ter consciência de que não estamos sós, de que a igreja não começou conosco, a igreja ela não termina em nós, a igreja não somos nós individualmente, a igreja são todos os cristãos, é todo o povo de Deus. A obra é de todo o povo de Deus e nós temos um papel dentro dessa obra que não é maior nem melhor do que o de ninguém, mas é apenas o de sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Toda a obra pertence a Ele, toda a glória também é dele nessa obra de proclamação do Evangelho às nações. Um terceiro motivo para nós estudarmos a história da igreja é nós aprendermos com os acertos e evitarmos os erros. As pessoas, elas têm uma visão muito pagã a respeito da igreja, e aí eu falo a muitos cristãos e, inclusive, muitos evangélicos têm uma visão muito pagã a respeito da igreja, não uma visão cristã. E que visão seria essa? A visão de que a igreja é perfeita, a visão de que a igreja é algo que não deve haver falha. É por causa dessa visão pagã distorcida que muitos se tornam hipócritas, que muitos empregam os seus esforços em esconder os erros, em esconder as falhas da igreja, em esconder os pecados da igreja, do povo de Deus, ao invés de tratar esses pecados. É como os fariseus faziam. A ideia que os fariseus tinham de que eles eram puros, de que eles eram santos, de que eles eram perfeitos, fazia com que eles se esforçassem para preservar essa imagem. Como? Escondendo seus pecados. Não é assim que funciona. A realidade não é essa. A realidade é que a igreja ela é constituída por pecadores falhos, e por isso mesmo ela falha inúmeras vezes. A história da igreja ela é cheia de tropeços, ela é cheia de erros, e ela é cheia também de acertos e de vitórias, porque apesar dela ser constituída por pecadores falhos, por pecadores imperfeitos, mas ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que não permite, não deixa que essas falhas, que essas imperfeições o impeçam de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu objetivo, que é alcançar os eleitos de Deus em todos os cantos da terra. Então, a história da igreja ela é composta por acertos e erros, e cabe a nós aprendermos com ambos, aprendermos a repetir os acertos e a evitar os erros que acontecem ao longo da história do povo de Deus. Não negá-los, não encobri-los, não fingir que eles não existem, né? Isso não é santidade, isso é hipocrisia e causa muito mal à igreja. Mas tratar com seriedade, com realismo, tanto no esforço para repetir os acertos dos nossos irmãos do passado, como no esforço também para evitar seus erros quando eles existem, quando nós podemos enxergá-los também. Então, estudando a implantação do presbiterianismo no Brasil, da igreja presbiteriana no Brasil. A história da igreja presbiteriana no Brasil vai começar no século XIX, e é claro que a história do Evangelho, da fé reformada no Brasil é muito mais antiga. A fé reformada já havia chegado no Brasil desde a invasão francesa no Rio de Janeiro, onde nós tivemos os mártires da Guanabara. A fé reformada já havia estado aqui no Brasil, aqui mesmo no Nordeste, ali em Pernambuco, na época das invasões holandesas. Enquanto os holandeses eles dominaram aquela região ali litorânea, principalmente ali no estado de Pernambuco, a fé reformada foi proclamada ali na região, mas a igreja presbiteriana ela vai chegar no Brasil na época do segundo reinado de Dom Pedro II, mais especificamente em 12 de agosto de 1859. É quando o missionário americano Ashbel Green Simonton, com apenas 26 anos de idade, ele desembarca aqui no Brasil. Ele foi enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos,
e ele desembarca no Rio de Janeiro com o objetivo de pregar a palavra de Deus e de fundar uma igreja presbiteriana aqui nas nossas terras. Então, Simonton, esse jovem missionário com apenas 26 anos de idade, ele foi o pioneiro em trazer o evangelho aqui para o nosso país, né? E apenas o observar isso já nos traz uma lição preciosa a respeito do trabalho na obra do Senhor. Nós temos esse jovem de apenas 26 anos empreendendo uma missão tão grande, uma missão tão difícil, deixar o seu país, fazer uma grande viagem por mar, ir até um país desconhecido, com uma cultura desconhecida, chegando nesse país, motivado pelo desejo de levar o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Nós vemos aí, meus irmãos, que não existem obstáculos para a obra do Senhor nosso Deus. Não existem obstáculos que levem o Senhor a cumprir os seus propósitos, e não existe nenhum crente, por menor que seja, por mais inexperiente que seja, por mais humilde que seja, que não possa ser utilizado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir os seus objetivos nesse mundo. Todos somos pequenos, mas grande é aquele que está no controle dessa missão. Grande é o Espírito Santo de Deus que atua através do seu povo. E assim, Simonton, aos 26 anos de idade, ele chega aqui no nosso país para dar início a essa grande obra, que é a proclamação da fé cristã aqui no nosso país, a proclamação da fé reformada nas nossas terras. Chegando aqui no nosso país, é claro, Simonton ele passa por um período de aclimatação, onde ele procura aprender a língua local, onde ele procura entender a cultura em que ele estava se inserindo, onde ele procura compreender e elaborar estrategicamente como ele vai levar o evangelho até as pessoas. E é somente no dia 22 de abril de 1860, quase um ano depois, que Simonton ele pode realizar o primeiro culto em português aqui nas nossas terras, o que demonstra um grande esforço dele por aprender a nossa língua. É claro que ele já vinha estudando a língua portuguesa antes mesmo de vir para o Brasil, quando ele toma a decisão de fazer esse trabalho evangelístico por aqui, mas com menos de um ano em que ele está aqui no nosso país, ele já está preparado para começar a proclamar a palavra do Senhor aqui nas nossas terras, e essa data é um marco, né? A realização do primeiro culto de uma igreja presbiteriana aqui nas nossas terras, no dia 22 de abril de 1860, ainda na época do Segundo Império, governo de Dom Pedro II. Em janeiro de 1862, acontece a recepção dos primeiros membros e a fundação da primeira IPB, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O trabalho ele vai prosperando, através do trabalho dedicado, através do esforço daquele irmão, através daqueles que cooperaram com ele nesse trabalho, porque Simonton ele não faz esse trabalho sozinho, ele tem a cooperação de inúmeras outras pessoas, a sua esposa, o seu cunhado, outros evangelistas que vieram depois dele, inclusive pessoas que foram se convertendo e foram se tornando cooperadores dessa obra. O trabalho vai sendo feito pelo povo de Deus na direção do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue fazer o trabalho sozinho, mas todos são importantes nessa obra tão grande. E o trabalho vai acontecendo, uma igreja vai surgindo. O evangelho vai sendo proclamado, pessoas vão se convertendo, e nós temos a primeira igreja estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. Em 1864, Simonton funda o primeiro jornal evangélico do país, a Imprensa Evangélica. Seria um órgão essencial para a divulgação das doutrinas cristãs, para a divulgação da fé reformada aqui nas nossas terras,
Observem a atuação organizada. Observe como Simonton, ele compreende a necessidade de inúmeros tipos de recursos para que o evangelho fosse proclamado com eficiência nas nossas terras. Simonton, ele não tem aquela visão reduzida de que bastaria ele chegar aqui no Brasil, subir em cima de um caixote no meio da feira e começar a falar de Jesus. Não. Inclusive, essa não é a visão missionária. O missionário, ele age estrategicamente. Ele procura compreender quais recursos vão ajudá-lo a proclamar a fé cristã com mais facilidade e com mais eficiência, e ele procura se utilizar de cada um desses recursos. Aliás, alguém que nós vemos fazendo isso com maestria é o apóstolo Paulo, que nunca perdia uma oportunidade de se utilizar de um recurso, de se utilizar de algo que pudesse tornar mais eficiente a proclamação da fé cristã, a proclamação do evangelho. Então, Simonton, ele funda um jornal evangélico para a difusão da fé cristã. Em 1865, ele fundou o primeiro presbitério. Um presbitério é um conjunto de igrejas de uma região, o que indica que várias igrejas já haviam sido fundadas nessa data, em 1865, e em 1867, 8 anos depois dele chegar aqui no Brasil, ele fundou o primeiro seminário, um seminário que tinha como objetivo preparar obreiros, preparar pastores para cuidar dessas igrejas, que pela graça de Deus, através do trabalho incansável desses missionários, elas vinham surgindo em várias cidades. Ele funda esse seminário, evidentemente, junto com vários cooperadores, mas nesse mesmo ano ele morre vítima de febre amarela, com apenas 34 anos de idade. Simonton chega ao Brasil aos 26 anos, aos 34 anos de idade ele morre, apenas 8 anos. Um ministério curtíssimo, mas nesses 8 anos, Simonton, ele deixa um grupo de igrejas estabelecidas, inúmeros irmãos já ordenados ao ministério, já ordenados pastores para cuidar dessas igrejas. Ele deixa um jornal estabelecido para a difusão da fé cristã. Ele deixa já um seminário estabelecido para preparar novos pastores. Observem, meus irmãos, que a dimensão da obra realizada nesse período tão curto, por alguém tão jovem, tão inexperiente, ela demonstra a atuação do Espírito Santo de Deus através desse jovem e através dos seus cooperadores. Nós vemos que a mão do Senhor é que fez com que todo esse trabalho ele se tornasse frutífero, ele se tornasse próspero. E a igreja, ela vai se desenvolvendo pelo trabalho árduo desses irmãos, sendo abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que, na verdade, é o verdadeiro dono da obra, é aquele que está no controle e na direção da obra. Quando Simonton morre em 1867, ele já era viúvo. A esposa dele havia morrido 3 anos antes, aqui mesmo no Brasil. Então, uma vida sofrida, uma vida de trabalho, mas uma vida frutífera no reino de Deus. Simonton, ele teve a vida que todo cristão poderia almejar. É curioso que nós cristãos dos nossos dias temos uma expectativa em relação à nossa vida um pouco diferente daquilo que nós vemos nos dedicados servos de Deus, naqueles homens de Deus que foram úteis e que foram importantes no trabalho do reino de Deus. Nós vemos que o objetivo desses homens era ser útil, o objetivo desses homens era cumprir a sua missão aqui nessa terra.
era levar o evangelho ao máximo de pessoas possível. E Simonton, ele cumpre a sua missão aqui nessa terra. Ele não teve uma vida longa, ele não teve uma vida fácil, ele não teve uma vida tranquila. Mas ele foi um cristão que serviu ao Senhor e serviu ao Senhor de forma extremamente frutífera, extremamente abundante, extremamente eficiente. Podemos dizer que ele foi alguém que ajuntou tesouros no céu e não tesouros na terra, como de modo muito triste nós muitas vezes queremos ajuntar. Então, é uma grande lição a vida curta, sofrida e trabalhosa desse homem, que na verdade foi extremamente frutífera. No seu leito de morte, a sua irmã ela chega para ele, chorando, preocupada. A igreja é tão jovem, o trabalho estava basicamente começando, eles só estavam aqui há 8 anos, e ela disse para ele, quando ele estava no seu leito de morte: Simonton, e a igreja, Simonton? E ele diz, o Senhor cuidará da sua igreja. O Senhor é quem cuida da igreja. A obra não estava sendo feita por Simonton. A obra estava sendo feita pelo Espírito Santo de Deus, através de Simonton e através de inúmeros outros irmãos que estavam se deixando levar pelo Espírito Santo de Deus, que estavam sendo conduzidos pela voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos deixamos conduzir pela voz do Espírito Santo, que fala conosco através das Escrituras, o que o Espírito nos leva a fazer é a promover o reino de Deus nessa terra. Ele nos torna úteis no seu reino. Ele nos torna eficientes em transmitir o Evangelho, em transmitir o conhecimento de Cristo àqueles que estão à nossa volta. Agora, quando nós damos ouvidos à nossa carne, aos desejos da nossa natureza humana, que quer facilidade, que quer tranquilidade, que quer uma vida longa e próspera. Me lembrei agora dessa frase, que é de um personagem de um seriado antigo, o Jornada nas Estrelas, vida longa e próspera. Muitos cristãos parece que têm seguido a filosofia daquele personagem, o Spock, e têm buscado uma vida longa e próspera. Mas se nós estivermos dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, o que nós estaremos buscando é a expansão do reino de Deus nessa terra. É o cumprimento da missão que ele nos deu de levar o Evangelho até os confins da terra. Uma das pessoas que foram mais úteis nesse trabalho, um dos cooperadores mais úteis do Simonton nesse trabalho, foi o reverendo José Manuel da Conceição, um ex-padre que se converteu ao Evangelho através da pregação da palavra, foi o primeiro pastor ordenado, a primeira pessoa aqui no Brasil, o primeiro brasileiro ordenado ao ministério pastoral, o reverendo José Manuel da Conceição, e ele realizou um trabalho incansável pelas cidades do interior de São Paulo, pelas cidades do interior de Minas. Se quando Simonton morreu, já havia um presbitério, já havia igrejas em diversas cidades, a ponto de serem suficientes para constituir um presbitério, em parte foi devido ao trabalho desse homem de Deus, esse ex-padre que dedicou o restante da sua vida, após se converter, após ser ordenado ao ministério pastoral, ele dedicou o restante da sua vida a percorrer todas aquelas cidades nas quais ele havia exercido o seu trabalho como padre. Agora ele se dedicava a percorrer aquelas cidades proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso até morrer. Morreu já numa idade avançada, quando de viagem de uma dessas cidades para outra, foi acometido de uma enfermidade e ele morreu nessa obra, percorrendo as cidades e proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O reverendo José Manuel da Conceição foi um desses grandes cooperadores que o Simonton encontrou aqui no Brasil. É uma dessas pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus para levar o Evangelho
né, as terras brasileiras. Como eu disse, Simonton, ele teve inúmeros cooperadores aqui no Brasil, inúmeras outras pessoas participaram desse trabalho. Simonton e seus cooperadores no sul do país, eles foram enviados pela PCUSA, mas em bom ou mau português eu falo PCUSA, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Mas também muitos missionários foram enviados aqui para o Brasil pela PCUS, né, a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Inclusive, foram esses missionários enviados pela Igreja Presbiteriana do Sul que foram os responsáveis pela implantação das primeiras igrejas presbiterianas aqui no Nordeste. Então, o trabalho presbiteriano aqui no Nordeste, ele vai começar com os missionários da Igreja Presbiteriana do Sul. E, enquanto Simonton e seus cooperadores, que haviam sido enviados pela Igreja Presbiteriana do Norte, eles estavam realizando o trabalho da obra do Senhor lá na região sudeste, né, os missionários enviados pela Igreja Presbiteriana do Sul começavam o trabalho também na região sudeste, mas aqui na região nordeste, na região norte. Por exemplo, o reverendo John Rockwell Smith, ele fundou a Igreja do Recife, foi um desses missionários pioneiros aqui no Nordeste. Delacy Wardlaw foi um outro missionário pioneiro do trabalho em Fortaleza. E o Dr. George W. Butler, um missionário muito conhecido aqui no Nordeste, ficou conhecido como um médico amado, um dos missionários que realizaram um dos trabalhos mais extensos aqui no Nordeste do Brasil. Dr. George W. Butler, ele começou na cidade de São Luís, onde ele fundou a Igreja de São Luís. Ele percorreu todo o interior do Maranhão, pregando o Evangelho. Ele pastoreou mais tarde a Igreja do Recife e também realizou um grande trabalho evangelístico por todo o interior de Pernambuco, sobretudo na cidade de Garanhuns. A cidade de Garanhuns, que já nessa época começa a se tornar um grande polo missionário e polo presbiteriano aqui no Nordeste, onde hoje fica um dos nossos seminários, a cidade pernambucana de Garanhuns. Inclusive, o estabelecimento do trabalho presbiteriano nessa cidade foi extremamente difícil. O doutor Butler, ele, ao se estabelecer nessa cidade, ele teve inúmeras vezes a sua casa apedrejada, por pessoas que não queriam a pregação do Evangelho aqui no Nordeste, mais especificamente lá na cidade de Garanhuns. Muitas vezes a esposa dele teve que se esconder embaixo da mesa, junto com os filhos, para escapar das pedradas que eram atiradas contra a sua casa. Mas, apesar disso, ele consegue fazer um trabalho extremamente frutífero ali naquela região, em todo o interior de Pernambuco. Inclusive, na época, acontece uma grande epidemia de febre amarela, ali na cidade de Garanhuns, e o Dr. Butler, ele faz um trabalho incansável, cuidando dos enfermos, e por causa desse trabalho que ele faz, por causa da sua dedicação em cuidar das pessoas durante aquela grande pandemia, é dito que até mesmo o médico da cidade, ele vai embora da cidade de Garanhuns com medo de ser atingido por aquela epidemia. Acho que eu falei pandemia, estou com Covid na cabeça. Mas o médico da cidade de Garanhuns, ele foge da cidade, ele vai embora, com medo de ser atingido por aquela epidemia, e o Dr. Butler, ele fica na cidade, ele faz um trabalho incansável com os enfermos, e quando aquela epidemia passa, o doutor, ele passa a ser visto de uma forma totalmente diferente pelas pessoas ali daquela cidade. Ele se torna alguém bem quisto e respeitado pelas pessoas ali da região. Então, veja que um grande mal, um grande perigo pelo qual o nosso irmão, o Dr. Butler, passou, mas que, na verdade, serviu para ajudá-lo
a se estabelecer naquela cidade como missionário, como mensageiro do Evangelho de Cristo, e para que ele tivesse o respeito e a consideração das pessoas locais necessários para que o trabalho pudesse se desenvolver sem maiores obstáculos, sem maior oposição. Juscelândia? Oi. Que você abriu o microfone, acho que você quer dizer alguma coisa. Irmão, né? Desculpe aí, eu não tinha visto, não. Certo. Muito bem, continuando. Pensei que o Juscelândia queria falar algo, mas tudo bem. Foi mal. Tudo bem, mano, sem problema. Em setembro de 1888, foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Sínodo reúne todas as igrejas de um país ou de uma grande região. Ele vai reunir os presbitérios de uma grande região. Na atualidade, os sínodos, eles reúnem um grande conjunto de presbitério de uma determinada região. Aqui na Paraíba nós temos, eu acho que a Paraíba ela é dividida em 2 sínodos. Não sei se nós fazemos parte apenas de um sínodo, mas o importante é que em 1888 é organizado o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil, e ele vai reunir 3 presbitérios, ou seja, 3 conjuntos de igrejas. O presbitério do Rio de Janeiro, o presbitério Campinas, oeste de Minas, e o presbitério de Pernambuco. Vejam que esse sínodo ele vai reunir as igrejas que foram fundadas pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Norte e as igrejas que foram fundadas pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Sul. Nós vemos aí que não havia nenhum tipo de rivalidade, de divergência entre eles. Logo que o primeiro sínodo é criado, o presbitério Campinas, oeste de Minas, é separado em 2, para ser melhor administrado, para ser melhor cuidado. Ele é separado no presbitério de Minas e o presbitério de São Paulo. Então, quando isso acontece, quando é fundado o primeiro sínodo, a Igreja Presbiteriana no Brasil ela se torna autônoma em relação à Igreja nos Estados Unidos. Então, ela passará a ser liderada, né, pelos pastores locais, pela liderança local, né, de forma autônoma das igrejas dos Estados Unidos, também daquelas instituições que enviaram os missionários americanos para cá. A igreja ela vai poder tomar as suas próprias decisões com autonomia. E a partir desse momento, a igreja ela vai passar por um grande crescimento, tanto na região sudeste, como na região nordeste, na região norte, a região sul. Ela vai começar também a levar o evangelho para a região sul. Claro, tendo essa autonomia administrativa, a igreja ela tem mais liberdade, ela tem mais facilidade para tomar decisões, para investir recursos, naquelas localidades em que ela vê a necessidade, naqueles trabalhos em que ela percebe a necessidade maior, e isso, consequentemente, vai tornar o trabalho mais eficiente. E o resultado disso vai ser que a igreja vai passar por um grande crescimento nesse período. Durante essa etapa é que vai ser fundado o Colégio Mackenzie pelo missionário George Chamberlain. O Colégio Mackenzie, que é uma instituição reconhecida até internacionalmente, instituição de ensino superior e também de ensino teológico, pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nesse período também vai acontecer uma mancha na história da nossa igreja, porque nesse período vai acontecer uma grave dissensão dentro da igreja, que vai levar ao desligamento de um grupo de membros da nossa igreja. Esse grupo de membros, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, eles vão se desligar da Igreja Presbiteriana, e em 31 de julho de 1903, eles vão fundar a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Então, nós temos aí uma dissensão, uma divisão dentro da igreja, um racha.
a causa dessa separação, as causas dessa separação, vão ser a questão educacional missionária e a questão maçônica. Inclusive, essa questão maçônica é um dos temas que nós sempre fazemos questão de tratar, quando nós estudamos a história da nossa igreja, ou explicamos a história da nossa igreja, e que algumas pessoas até se chocam por não entender, por não saberem que, na verdade, ela é uma questão que é uma questão problemática para a grande maioria das igrejas evangélicas tradicionais aqui no nosso país. A primeira causa dessa separação foi a questão educacional missionária. A partir do momento em que a igreja ela se separa da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, quando eu digo se separar apenas em termos administrativos, ela passa a ter o seu governo local, as prioridades da igreja local aqui no Brasil passam a diferir das prioridades das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, que sustentavam muitos trabalhos aqui no nosso país. E aí começa a surgir conflitos de opiniões. Alguns irmãos que queriam que a igreja ela seguisse o modelo americano de evangelização, e, é claro, outros irmãos, inclusive a maioria, querendo seguir o modelo que a liderança local estava começando a se desenvolver, aqui no nosso país. E aí começa a surgir essas diferenças de opinião, mas uma outra questão, e aí uma questão bem mais espinhosa, é a questão maçônica. Quando a igreja presbiteriana ela chega aqui no Brasil, assim como outras igrejas tradicionais, elas receberam apoio material do movimento maçônico. Inclusive, por exemplo, quando o Ashbel Green Simonton ele procura um lugar para realizar as reuniões da igreja, e ele não conseguindo pagar nenhum lugar, a loja maçônica ela oferece o seu espaço para que ele realize os cultos naquele espaço, e isso de forma gratuita. O Ashbel Green Simonton começa a realizar os cultos naquele espaço da loja maçônica, e o que acontece? Alguns maçons se convertem. Alguns maçons se convertem, mas não abandonam a maçonaria. E aí a igreja ela começa a ter esse problema de ter cristãos, de ter irmãos que são membros da igreja, mas que ainda são membros da maçonaria. Na verdade, isso foi algo que sempre causou problema dentro das igrejas evangélicas do nosso país. Uma das nossas igrejas tradicionais, por exemplo, eu não vou nem citar o nome, porque eu não quero dividir o abacaxi com outros, mas uma das nossas igrejas mais tradicionais aqui no Brasil, o primeiro pastor ordenado dessa igreja era maçom, na verdade. Por quê? Porque pregava-se o evangelho, Muitas vezes os maçons, eles emprestavam seus espaços para que os missionários pregassem o evangelho aqui no Brasil. Os missionários começavam a pregar o evangelho nesses espaços, maçons começavam a se converter, começavam a se tornar membros da igreja, e aí chegava um ponto que não tinha mais como simplesmente expulsar esses irmãos, porque muitos deles eram cristãos verdadeiros, mas que tinham um vínculo com essa instituição, e que não queriam se desligar desse vínculo. E aí começa essa disputa de pessoas que querem que esses irmãos se desliguem da maçonaria, ou que esses irmãos se desliguem da igreja, e esses irmãos que nem querem se desligar da igreja, nem querem se desligar da maçonaria, e acaba surgindo esse grande conflito, e essa separação aconteceu também por causa disso, por causa desse grande conflito. Ao longo de toda a história da igreja presbiteriana no Brasil, nós tivemos que lidar com esse problema, de pessoas que se convertem, que são cristãos, que se tornam membros da igreja, mas que ao mesmo tempo são maçons, e a igreja
ela teve que tratar isso de inúmeras vezes ao longo da sua história, né? Mas a posição da igreja presbiteriana atualmente no nosso país, isso depois de muita discussão entre irmãos que eram membros da maçonaria, mas que não queriam abandonar e também não queriam negar a fé cristã, e irmãos que evidentemente consideram isso incompatível, porque a fé cristã verdadeiramente é incompatível com as ideias defendidas pelos maçons. Eu não quero nem que a discussão penda para aquela questão do misticismo, símbolos, rituais, não é por nada disso, mas questões mesmo doutrinárias, né? Ainda que alguns venham a dizer que a maçonaria não chega a ser uma religião, mas a maçonaria, ela defende determinados princípios religiosos que são incompatíveis com o cristianismo. O que a maçonaria proclama é uma espécie de universalismo religioso, né? A ideia de que todas as religiões, elas, na verdade, elas carregam algo da verdade, elas carregam algo do conhecimento de Deus. Nenhuma religião é superior a outra religião, ou mais verdadeira que outra religião. A maçonaria, ela tem mais ou menos essa visão. Então, ao mesmo tempo em que ela é bastante receptível em relação a pessoas de diversas religiões, mas, na verdade, essas ideias que ela proclama entram em conflito com as doutrinas de todas essas religiões, principalmente com as ideias do cristianismo. Exatamente, a ideia do grande arquiteto do universo é uma crença teísta, né? A maçonaria é uma crença teísta. A crença num Deus que se manifesta através das mais diferentes religiões, das mais diferentes ideias religiosas, né? É um Deus que se manifesta de forma plural, né? É a crença deles, né? Quando nós cremos no Deus único, o Deus trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para o qual existe um único caminho, que é Jesus Cristo, o qual nos deixou uma única verdade, que é a sua palavra. Então, são ideias incompatíveis. E por serem incompatíveis, então a igreja, ao longo da sua história, e por ter pessoas, né, que são membros da instituição maçônica, que se convertem, mas que se recusam a deixar essa instituição, acaba surgindo esses conflitos dentro da igreja. E a igreja, ela vai tratando desses conflitos ao longo de toda a sua história. Hoje a igreja, ela deixa claro, né, através das decisões do próprio Supremo Concílio, que não é possível admitir ao ministério pessoas que sejam membros da maçonaria, né, ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorato, pessoas que sejam membros da maçonaria. E também aconselha aos irmãos que, com amor, com humildade, com paciência, né, aconselhem aqueles que, sendo membros da igreja, sendo cristãos e, ao mesmo tempo, sendo membros do movimento maçônico, que essas pessoas deixem esse movimento, mas que façam isso de forma amorosa, que façam isso de forma paciente, com o objetivo de promover a edificação desses irmãos, certo? Essa é a nossa posição oficial em relação a esse problema. Como eu disse, é enfrentado por outras igrejas evangélicas também. Muito complicado ter de lidar com esse problema, mas não é o único problema. Um outro problema com o qual nós tivemos que lidar ao longo da nossa história é que nós tivemos que nos desligar da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, e aqui eu não estou falando de se tornar autônomo em termos de liderança, em termos, vamos dizer, administrativos, não. Mas nós nos desligamos dessa igreja e hoje não consideramos ter nenhuma relação doutrinária
com essa igreja. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, ela começou a seguir o liberalismo teológico e começou a adotar inúmeras práticas que nós reconhecemos como práticas antibíblicas, a tal ponto de que chegou o momento em que nós simplesmente tivemos que romper com essa igreja. Vejam que lição, na verdade uma grande lição para nós. A igreja que enviou Simonton para o Brasil, a igreja que foi mãe de inúmeras igrejas presbiterianas aqui no Brasil, de um grande trabalho presbiteriano aqui no Brasil, uma igreja que enviou missionários esforçados para proclamar o Evangelho de Cristo aqui no Brasil, chegou um momento em que ela começou a se afastar desse mesmo Evangelho que ela tanto se esforçou para promover aqui no nosso país. Né? E nós cortamos relações com a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, né? Não reconhecemos a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, a PCUSA, como uma igreja verdadeiramente cristã, né? E não temos mais relações com essa igreja, por causa do seu afastamento das doutrinas bíblicas, através do liberalismo teológico. Liberalismo teológico é aquela atitude onde a igreja ela passa a submeter o entendimento da Bíblia à cultura. Ela passa a ver a Bíblia como um produto da cultura da sua época, ela não vê a Bíblia como uma verdade absoluta, mas como um produto cultural da sua época, e ela começa a entender que a Bíblia ela pode ser reinterpretada de acordo com a cultura em que você está. É basicamente isso que o liberalismo teológico faz. Então, por exemplo, se Paulo vai instituir apenas homens na liderança da igreja, nos ofícios da igreja, o liberalismo teológico vai dizer que isso era apenas um reflexo da cultura da época. E aí, as igrejas liberais elas vão ordenar também mulheres para o ministério. Mas não para só aí, esse é só o primeiro passo. Né? E outras coisas que na Escritura Sagrada são claramente descritas como pecado, né? Como contrárias à vontade de Deus, as igrejas liberais elas vão dizer que isso era apenas um reflexo cultural da sua época, não é doutrina estabelecida por Deus. Exatamente, irmão Igor, né, doutrina estabelecida por Deus, e aí elas vão dizer que, como a nossa cultura considera essas práticas totalmente normais, então nós podemos praticá-las. Na verdade, a Bíblia não Deus não é contra nenhuma dessas práticas. Aquilo que a Bíblia diz era apenas uma opinião influenciada pela cultura, e não a palavra infalível e absoluta de Deus. Então, com essa postura, por ela adotar essa postura, nós nos desligamos dessa igreja. Nós temos aí dois grandes problemas, com os quais a nossa igreja teve que lidar ao longo da sua história. Então, veja, meus irmãos, como a história da igreja presbiteriana no Brasil, ela passa por exemplos maravilhosos de homens dedicados à obra do Senhor, de homens interessados a sacrificar a própria vida para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e de como o Espírito Santo abençoou o trabalho desses homens e fez o trabalho desses homens frutíferos. Né? E nós vemos, por outro lado, como a igreja também teve que lidar com determinados problemas, com a associação com práticas pecaminosas, de uma parte da igreja ou de um determinado setor da igreja, e como a igreja teve que lidar com isso, como a igreja teve que tratar disso, como a igreja teve que lutar contra isso. Então, não é uma história apenas de vitórias, é uma história de lutas, e de lutas pela verdade, pela pureza do Evangelho, pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Inclusive, essa é uma das grandes lições que nós podemos tirar da história da igreja, mas vamos falar disso nas aplicações. Nós já vamos passar para elas.
Porque de tudo isso nós podemos tirar, sim, boas lições, né? Uma delas, a obra é realizada pelo Senhor, somos apenas instrumentos nas mãos do seu Espírito. A obra é do Senhor. Como disse Simonton, no seu leito de morte, o Senhor cuidará da igreja. É o Senhor quem cuida da sua igreja. Nós somos apenas instrumentos. Temos que reconhecer que é Deus quem dirige a sua igreja e é Ele quem conduz ela em triunfo através desse mundo e é Ele quem conduz ela a ser sempre vitoriosa contra o pecado. A igreja do Senhor sempre será vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é porque ela é formada por homens fortes, capacitados, inteligentes, nada disso. Ela é formada por pessoas pequenas, frágeis, falhos. Ela é formada por pessoas como Simonton, que era um jovem frágil, que morreu muito novo, muito novinho. A igreja é formada por meros seres humanos, mas que estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, é Ele que conduz a obra. E nós devemos ter consciência de que somos apenas instrumentos. Somos apenas pequenas peças nesse grande quebra-cabeça, pequenas engrenagens nessa grande máquina. Devemos apenas fazer o nosso trabalho com humildade, mas confiando no Senhor que tem o controle de tudo. Segunda lição, a obra se faz com organização, cooperação e dedicação no Senhor. Devemos, ao mesmo tempo que nós devemos ter consciência de que a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, a obra não é nossa, nem é feita por nós, a obra é dele, a obra é feita por ele, nós também devemos ter consciência que o nosso papel nessa obra não precisa ser feito e nem pode ser feito de forma desleixada, irracional, inconsequente. Nós não devemos pensar que a obra deve ser feita assim. O fato de que ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus não torna ela algo irracional. Muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele nos conduz com sabedoria, com prudência. Reconheçam palavras que aparecem nas instruções do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. A obra é feita com sabedoria, a obra é feita com prudência, a obra é feita com humildade, a obra é feita com dedicação, a obra é feita com cooperação, com comunhão, sabendo que dependemos uns dos outros, que precisamos uns dos outros, sabendo que não somos o único nessa obra, mas somos muitos. É o corpo, é a igreja que realiza essa obra. Não são cristãos individuais e individualistas, mas em união, em cooperação, de forma organizada, com sabedoria, com entendimento. É assim que a obra do Senhor deve ser feita. O cristianismo atual, a igreja evangélica atual, ela tem sofrido muito porque ela tem se tornado muito mística e, ao mesmo tempo, muito ignorante. Aquela ideia de que as coisas, de que tudo acontece por milagre. É aquela ideia de que você vai chegar no meio da feira, vai subir em cima de um caixote, vai começar a pregar e milhares vão se converter. Não digo que o Espírito Santo não pode fazer isso, porque ele pode fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele simplesmente não precisa fazer isso. Ele está no comando de um grande exército de seres humanos racionais, a quem ele deu inteligência, a quem ele deu sabedoria, a quem ele deu recursos, a quem ele deu talentos, a quem ele deu capacidade para planejar, capacidade para se organizar, capacidade para analisar as situações, para compreender as situações e para agir de acordo com as situações. Então, o Espírito Santo,
ele se utiliza dos dons e capacidades que ele deu à sua igreja para realizar a sua obra, porque todas essas coisas provêm dele e devem ser usadas para cumprir os objetivos dele. Portanto, a obra é feita com organização, a obra é feita com cooperação, ela não é feita com individualismo, com egoísmo, com orgulho, com estrelismo. Nós somos apenas operários nessa obra, né? Não somos estrelas. A missão da igreja, ela não é como um palco. Tem muitos crentes que, influenciados pela nossa cultura do entretenimento, pela nossa cultura, né, da fama, do glamour, tem muitos crentes que têm confundido o púlpito com um palco. Sabe, o púlpito ele pode ser até um pouquinho mais alto, né, do que a nave da igreja, mas ele não é um palco, não. Ele não é um palco para as pessoas se exibirem. O trabalho na obra do Senhor não é um trabalho de estrelato. O trabalho na obra do Senhor pode se assemelhar muito mais a um trabalho no hospital, num hospital onde nós temos pessoas doentes cuidando de outras pessoas doentes, através do Evangelho. Somos nós, pecadores, cuidando uns dos outros. A igreja ela pode ser comparada a um grande canteiro de obras, onde todos têm que trabalhar, onde todos têm que se esforçar, onde a luta é pesada para todos. Mas se tem uma coisa que a igreja não parece é com um palco. Não pode parecer, porque na igreja toda a glória pertence ao Senhor. Porque toda obra pertence ao Senhor. Mas ela tem que ser feita com organização, ela tem que ser feita com cooperação, ela tem que ser feita com dedicação no Senhor. Sempre em humildade e submissão, sabendo que a obra pertence a Ele e a obra deve ser feita para a glória dEle. Terceiro, lição que nós podemos tirar da história da igreja e da nossa igreja em particular, na verdade, o que nós vimos aqui, de forma mais específica, estudando a história da nossa igreja, nós vamos ver de forma abrangente, observando toda a história da igreja, em todas as épocas. Nós vamos ver aqueles que se mantiveram fiéis à palavra do Senhor, aqueles que foram dirigidos pela fé verdadeira na palavra do Senhor, e esses agiram com fidelidade, e esses foram instrumentos nas mãos do Espírito Santo de Deus para levar o conhecimento de Cristo aonde eles foram, e nós vamos ter outras pessoas que foram levadas por outras motivações e que acabaram se tornando causa de queda, acabaram se tornando causa de escândalo, acabaram se tornando porta para a entrada de heresias dentro da igreja. Ao longo de toda a história da igreja, nós vamos encontrar esses dois tipos de atitudes. E aí nós temos que aprender a seguir os bons exemplos e a evitar os maus. Terceira aplicação, trata disso, a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. E por isso, nós devemos ser cuidadosos, muito cuidadosos, firmes e pacientes. Olha, muitos cristãos realmente decepcionados com o estado que se encontra a igreja evangélica brasileira, com todo esse misticismo, pragmatismo, materialismo, né? Porque isso tem acontecido na igreja evangélica brasileira, e muitos cristãos têm fugido de todo esse mal, e muitos têm procurado refúgio nas igrejas reformadas, nas igrejas tradicionais, na igreja presbiteriana. Mas deixa eu dizer uma coisa que não vai deixar você muito tranquilo. A igreja presbiteriana, ela não é um refúgio onde você pode se esconder dessas lutas. A igreja presbiteriana é uma trincheira. Ela é uma trincheira onde você vai lutar essa luta. A luta, ela está em todo lugar. Né? Não existe nenhum lugar onde o cristão ele possa se esconder e dizer, ufa, aqui eu não vou precisar lutar contra nenhuma tentativa de implementar
de trazer heresias para dentro da igreja, de trazer mundanismo para dentro da igreja, de se desviar da doutrina, de pessoas carnais dentro da igreja, de falsos líderes, você não vai encontrar. Toda igreja, ela tem de ser uma trincheira, e só não é uma trincheira aquela que já foi conquistada pelo inimigo, aquelas que já foram conquistadas pelo inimigo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma trincheira onde se tem lutado contra as heresias, contra as falsas doutrinas, contra o mundanismo, contra o paganismo, mas é lutando contra aqueles que querem trazer tudo isso para dentro da igreja. É lutando contra tudo isso. Estamos aqui para lutar. E é porque a igreja não é perfeita, é porque a igreja ela sempre vai precisar lutar essa luta. Ora, imagine, se as igrejas da era apostólica, elas tiveram que lutar contra o paganismo que forçava as suas portas e que muitas vezes adentrava dentro dessas igrejas. Se essas igrejas tiveram que lutar o tempo inteiro contra isso, que o diga Paulo, né, tendo que escrever para a igreja de Corinto, tendo que escrever para a igreja de Colossos, tendo que escrever para as igrejas da Galácia, né, para tentar expulsar heresias que já haviam entrado e se estabelecido dentro dessas igrejas. Imagina se a nossa igreja presbiteriana poderia ser diferente. Isso é uma fantasia, isso é uma visão idealizada da igreja, e falsa. Na verdade, a vida cristã é uma vida de luta contra o erro, de luta contra o engano, onde você estiver. Você é um soldado que tem que batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É claro que você não está lutando sozinho. Você não estará lutando sozinho. É claro que quanto mais uma igreja luta contra o engano, mais ela estará firme na verdade. E nós temos nos esforçado para lutar contra todo engano que se esforça para adentrar as portas da igreja. Mas se nós pararmos de lutar, não pensem que nós podemos cruzar os braços, nos assentar nos bancos da igreja e dizer: ufa, eu estou seguro dentro de uma igreja presbiteriana. Não. A luta está em todo lugar. A luta está dentro do nosso próprio coração. A luta está em todo lugar. Então, porque a igreja não é perfeita, nós temos que ser cuidadosos. Cuidadosos para não sermos nós a sermos arrastados pelo engano. Para não sermos nós a querermos trazer o engano para dentro da igreja. Para não sermos nós, aqueles por meio de quem o liberalismo teológico, o mundanismo, o pragmatismo, o misticismo vão adentrar a igreja. Nós temos que ser cuidadosos, apegados à sã doutrina. São esses os instrumentos que o Espírito Santo de Deus usa para preservar a sã doutrina e para preservar a igreja. São os fiéis, são esses os soldados que o Espírito Santo utiliza nessa guerra. E nós temos que ser desses, porque só existem dois tipos de soldados nessa guerra: os que lutam pela verdade e os que foram vencidos pela mentira. Que nós não sejamos do segundo grupo. Sejamos cuidadosos, sejamos firmes, porque a luta ela não será fácil em lugar nenhum. A luta não será fácil. Se nós não tivermos firmeza, nós seremos iludidos, enganados e arrastados pelo engano. E sejamos também pacientes, meus irmãos. Pacientes. Qualidade boa para um cristão é ser paciente. É saber que é justamente porque a igreja não é perfeita que nós vamos encontrar irmãos com ideias erradas. Nós vamos encontrar irmãos envolvidos com determinadas práticas, com determinados pecados, e que precisam ser tratados e não chutados da igreja. Que há muitos cristãos que pensam que ser firme,
ser apegado à verdade, ser apegado à sã doutrina, você vê um irmãozinho aqui que tem um entendimento errado de determinada doutrina, você já condena ele ao inferno. Não, isso aqui não é cristão, não. Há muitos que pensam que santidade é isso. Essa era a santidade dos fariseus. Os fariseus que, por serem tão santos, achavam que todo mundo estava perdido e só eles estavam salvos. Porque a igreja não é perfeita, porque a igreja é cheia de cristãos, falhos, ignorantes, capazes de serem iludidos. E eu estou falando de cristãos verdadeiros. Até mesmo cristãos verdadeiros podem, por um certo tempo, serem iludidos por ideias falsas. A palavra de Deus nos mostra isso. O apóstolo Paulo vai falar lá na igreja, lá na carta aos Gálatas, que Pedro chegou um momentinho que ele foi se deixando levar pelos judaizantes e já não queria mais comer junto com os irmãos gentios, e Paulo repreendia ele na frente de todo mundo. Ora, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que depois que o Senhor Jesus mostra todas aquelas verdades maravilhosas a respeito do seu controle sobre a história do mundo, nós vemos que depois de tudo aquilo, o apóstolo João, do alto dos seus 90 e tantos anos de idade, o apóstolo João se ajoelha aos pés do anjo para o adorar. O anjo diz: olha, não faça tal. Eu sou teu conservo. E dos teus irmãos, adore a Deus. E se João, apóstolo, aos 90 e tantos anos, ainda se iludiu com a aparência de poder e de grandeza daquele anjo, ao ponto de se ajoelhar aos pés dele, imagine o nosso irmão, se não é possível ele falhar, ele fraquejar, se deixar levar. Então temos que ser pacientes, meus irmãos. O objetivo é que todos nós, em comunhão, como um corpo, como uma família, sejamos conduzidos à verdade. É que cada um de nós se desvencilhe do engano, do pecado, da mentira. Não eu sozinho, mas eu e o meu irmão. Todos nós juntos, como um corpo, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, crescendo em amor, crescendo em santidade, para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, algumas lições que nós aprendemos estudando a história da nossa igreja. Essa eu acho maravilhoso como aquilo que o autor de Eclesiastes fala se cumpre na história da humanidade. Não há nada de novo debaixo do sol. As coisas elas vão acontecendo e vão se repetindo, e nós podemos aprender com os erros e os acertos do passado, porque eles vão se repetir na nossa época, e nós devemos aprender com eles para evitar os erros da nossa época e seguir o exemplo dos acertos, mas é assim que vai se desenvolvendo a história do povo de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que nós possamos aprender com o exemplo desses irmãos que foram tão dedicados em servir ao Senhor, em trabalhar no reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui, que nós saibamos ser pacientes com aqueles que estiverem errados, com aqueles que estiverem seguindo caminhos que não são bons, caminhos que contradizem a fé cristã, e que nós saibamos ser cuidadosos com nós mesmos para não seguirmos caminhos tortuosos, mas para sermos como aqueles que se dedicaram a proclamar o Evangelho, a promover o reino de Deus, em santidade, em obediência e em amor. Amém. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma observação, fiquem à vontade.